Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, internautas que rezam conosco a partir das redes sociais da nossa paróquia. Celebramos a solenidade de Pentecostes e com esta solenidade nós concluímos o tempo litúrgico pascal. Hoje estamos encerrando esse tempo tão bonito, tão profundo em espiritualidade, onde durante 50 dias nós refletimos com a presença de Jesus no meio dos discípulos, tentando-os e buscando-os convencê-los de que de fato Ele está vivo, Ele ressuscitou. E hoje nós celebramos o florescer da igreja peregrina. Nós sabemos que a igreja nasce do lado aberto de Jesus, de onde corre sangue e água. Ali os padres da patrísticas vão dizer que é onde jorrou os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. E hoje a igreja então recebe a força do Espírito Santo para testemunhar o Cristo Jesus ressuscitado. Rezando desde ontem que eu tenho rezado com esta liturgia, buscando compreender alguns detalhes que é apresentado nos textos bíblicos deste final de semana. Nos Atos dos Apóstolos, já no finalzinho, a gente escuta da seguinte forma: nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esses 2 versículos revelam qual é a missão da igreja, a missão que recebe o Espírito Santo. Qual é a missão da pessoa cheia do Espírito Santo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. A missão, caríssimos irmãos e irmãs da igreja, e a missão de todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo é anunciar as maravilhas de Deus. Todos que estão cheios do Espírito Santo, eles anunciam as maravilhas de Deus. Agora devemos nos perguntar: como eu estou? Eu tenho, no cotidiano da vida, anunciado as maravilhas de Deus? O que é que eu tenho revelado para o mundo? O que é que eu tenho ensinado àqueles que partilham a vida comigo? Qual é o rosto que eu tenho revelado? Pois, caríssimos irmãos e irmãs, Lucas, neste relato, revela justamente a missão da igreja, a missão de todo cristão, a nossa missão, a missão do homem e da mulher que está cheio do Espírito Santo, é justamente anunciar as maravilhas de Deus. E aqui a gente pode fazer um gancho com o anúncio do anjo Gabriel a Maria, quando ele disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Espírito Santo te cobrirá. E Maria ficou cheia da graça de Deus. Uma vez que Maria ficou repleta
da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, Maria subiu apressadamente para levar o socorro, o auxílio a Isabel, que estava grávida, e era uma gravidez de risco por causa da sua idade. E quando Maria chega na casa de Isabel e a cumprimenta, acontece ali aquele encontro dessas duas mulheres, e o menino, a criança que estava no ventre de Isabel estremece, e ali o Espírito Santo se faz de modo pleno na vida daquelas duas mulheres. E ali a gente vê, caríssimos irmãos e irmãs, a missão de alguém que está cheia da graça de Deus: levar as maravilhas de Deus para o mundo, pelo mundo afora. Maria, cheia da graça de Deus, levou a graça para a casa de Isabel, que Isabel já estava contemplando, Isabel já estava vivendo os sinais do sim de Maria, antes mesmo de Maria ter dado esse sim. Então, daí a gente vai compreendendo e vamos encontrando nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, pessoas que viveram cheias do Espírito Santo e que a sua missão foi justamente revelar para o mundo as maravilhas de Deus. Nós temos o exemplo de São Paulo, que foi quem expandiu o Evangelho para outras regiões, e a missão de São Paulo foi justamente essa. Por onde São Paulo passava, ele pregava o Evangelho e anunciava as maravilhas de Deus. Ele anunciava as maravilhas de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos e atualizamos esse mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém, e recordamos que a nossa igreja é a igreja movida pelo Espírito Santo. No entanto, é preciso que todos nós tenhamos essa clareza, essa consciência que nós também recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, e nós recebemos também a força do Espírito Santo no sacramento da crisma, onde a igreja, através do nosso bispo, através daquele que representa um dos apóstolos, nos envia, como Jesus enviou os discípulos hoje, a pregar o Evangelho, a ir e anunciar a boa nova a todas as criaturas. Hoje, do Evangelho que nós ouvimos, Jesus diz justamente isso: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja de Jesus Cristo é enviada por Ele para que dê continuidade à sua missão de salvar, a sua missão de revelar, de anunciar as maravilhas do céu. Assim como Jesus veio estar conosco e revelou para a humanidade inteira as maravilhas do céu, e agora Ele volta para a casa do Pai, Ele pede e envia-nos enquanto seus discípulos para darmos continuidade a anunciar as maravilhas do céu. Caríssimos irmãos e irmãs, quais são as maravilhas do céu? Quando nós paramos para pensar um pouco, o que significa essas maravilhas? Aquelas pessoas que estavam ali ficaram encantadas, admiradas, cheias de espantos, e escutavam anunciarem as maravilhas de Deus. Que maravilhas são essas? O que é que esses discípulos estavam ensinando? Estavam justamente depositando no coração daquelas pessoas a esperança e a certeza de que nós temos um Deus que nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados.
entregou o seu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. Então, por isso, a nossa missão nesse mundo é dar continuidade à missão dos apóstolos, é ser uma igreja que continua a anunciar as maravilhas de Deus. Por isso precisamos ser curados das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das murmurações, das reclamações, das invejas, do ódio, de tantas outras realidades que nos impede de ser verdadeiras testemunhas das maravilhas de Deus neste mundo que nós estamos vivendo. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, de uma verdadeira experiência de conversão. A festa de hoje é um apelo para que nós possamos nos converter verdadeiramente a esses que vão dar testemunho das maravilhas de Deus. Muita gente precisa encontrar-se com esse Deus maravilhoso. Muitas pessoas precisam descobrir as maravilhas de Deus, e elas irão descobrir a partir da nossa pregação, a partir do nosso testemunho, a partir dos nossos ensinamentos. Por isso, precisamos perseverar na fé, precisamos conhecer a nossa fé. A gente não pode pregar e viver uma fé sem conhecer. Precisamos amar o objeto da nossa fé, que é o Cristo Jesus. E quanto mais nós o amamos, mais o Espírito Santo vai revelando em nosso coração o caminho que nós devemos seguir. Pois Jesus assegurou aos seus discípulos que o Espírito Santo vai dar testemunho dele. O Espírito Santo dará testemunho de mim, mas vós também sereis minha testemunha. O Espírito Santo, por excelência, é quem dá o testemunho de Jesus. Mas Jesus confia a sua igreja: mas vós também dareis testemunho de mim. E nós daremos testemunho de Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, precisamos nos abrir para essa graça. Pede: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre todo o meu ser. E através, caríssimos irmãos e irmãs, dessa abertura para com o Espírito Santo, nós vamos nos moldando e nos tornando verdadeiramente discípulos e testemunhas do Cristo Jesus ressuscitado aqui na terra. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de todos os seus discípulos: a abertura para o Espírito Santo, para que nos tornemos verdadeiramente as suas testemunhas. E como receber o Espírito Santo? Os discípulos estavam reunidos em oração juntamente com Maria. Eles passaram uma vigília em oração, a noite orando, e foi justamente nesse momento forte de oração que acontece a efusão do Espírito Santo na vida daqueles discípulos, juntamente com Maria, para que nós também, caríssimos irmãos e irmãs, sejamos encharcados com a graça do Espírito Santo. Precisamos viver também uma vida de oração, precisamos nos tornar pessoas de oração verdadeira. A oração nos faz estar em comunhão com o Senhor, e é através da oração que o Espírito Santo repousa sobre nós. Se queremos viver a partir da graça do Espírito Santo, se queremos ter a doçura do Espírito Santo em nossa vida, é preciso começar através da oração. Os discípulos estavam em oração. Maria, reunida com os discípulos em Jerusalém, estavam em oração. Por isso nós precisamos também entrar nessa experiência de intimidade com Deus através de uma oração verdadeira, de uma oração sincera, do despojamento diante de Deus. Peçamos a Imaculada Conceição que interceda por nós,
que nos ajude a descobrir o segredo da verdadeira oração que nos conduz ao coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.